Rio de Janeiro. O estado brasileiro que detém um PIB de 950 bilhões de reais e é notoriamente conhecido pelas suas famosas praias, Cristo Redentor, e principalmente por ter sido a capital do Império e da República Brasileira por quase 200 anos. Nesse contexto, mesmo sendo o quarto menor estado em termos de área do Brasil, o estado mantém a segunda maior economia da nação e representando 10,5% do PIB brasileiro, mantendo uma economia diversificada e forte em diversos setores, como indústria, turismo, petróleo e gás. Entretanto, o Rio de Janeiro tem passado por momentos difíceis nos últimos anos que têm minado qualquer perspectiva de melhora a curto prazo para o estado, envolvendo perda da credibilidade política e baixo desempenho econômico em relação a outras unidades da federação, sofrendo com casos de corrupção e autoendividamento, com uma dívida de 185 bilhões de reais, o equivalente a 19,4% do seu PIB. E nesse vídeo, vamos analisar como o Rio de Janeiro chegou à situação alarmante em que se encontra e quais as perspectivas futuras para o estado diante da crise enfrentada. Nessas condições, para entender como o Rio de Janeiro chegou nessa decadência, é necessário lembrar que o estado teve um passado glorioso e desempenhou um papel vital para a manutenção política e econômica do Brasil, durante os 197 anos em que se manteve como capital do país e centro do poder e da elite brasileira. Todavia, com a mudança da capital para Brasília em abril de 1960, coincide paralelamente com o início da decadência experimentada pelo Rio de Janeiro até os dias atuais, pois naturalmente a partir daquele ano, muitos dos recursos e instituições federais que antes beneficiavam diretamente o estado foram transferidos para o centro do país. No entanto, com a transferência de capital, é válido afirmar que o estado foi dividido inicialmente com os limites que compreendem o município do Rio de Janeiro, transformados no estado da Guanabara, que funcionava como um estado independente do Rio de Janeiro, sendo Niterói a capital administrativa do restante do estado, algo que se manteve por 15 anos até 1975. Essa divisão do território fluminense em dois centros administrativos visava evitar uma dualidade de poder, enquanto a capital do Brasil se mantinha no estado. A partir da década de 60, tal divisão servia para manter a autonomia da elite carioca e assegurar a autonomia política que havia sido perdida com a mudança de capital. Em outra análise, esse episódio da história do Rio acabou criando dois estados completamente diferentes, pois a Guanabara era uma região altamente urbanizada e densamente povoada, com uma economia diversificada e acelerada que se mantém até os dias atuais, com a cidade do Rio concentrando aproximadamente 38% da população e 44% do PIB do estado atualmente, enquanto o restante do estado se mantinha pobre e com uma economia muito inferior. Tanto que após a fusão dos dois estados em 1975, o choque de desenvolvimento foi brutal e a desigualdade econômica acabou sendo ampliada, pois os recursos provenientes de receitas e tributos que antes se mantinham concentrados na capital, agora eram destinados aos demais municípios do Rio de Janeiro, resultando em um desenvolvimento mais lento da capital fluminense ao longo dos anos. Para efeitos de comparação, no início da década de 80, a cidade havia saído de quarta maior capital brasileira em termos de renda per capita, para a sexta posição no final dos anos 90, evidenciado ainda no mesmo período uma forte desigualdade econômica sobre a população, com a renda média dos 10% mais ricos da cidade sendo 21 vezes maior do que os 40% mais pobres no final da década de 90. Além disso, esse ambiente de desigualdade e perda de prestígio do Rio de Janeiro no final do século XX também foi intensificado pelos anos de baixos investimentos do governo federal destinados ao estado na época, em um momento em que a política nacional de desenvolvimento estava voltada para o desenvolvimento de outras regiões do Brasil, a exemplo do Norte e principalmente do Nordeste, incentivando a industrialização na tentativa de não apenas alcançar a integração nacional por meio da economia, mas acima de tudo, ampliar o portfólio industrial do Brasil, resultando na criação de superintendências como a Sudene e da Sudam, por exemplo, que buscavam promover industrialização, infraestrutura e capacidade energética, levando à construção de hidrelétricas na Bahia, descobertas de petróleo no Rio Grande do Norte e também no litoral baiano,
ano, além da transformação de Manaus em um dos maiores polos de produção industrial do país. Nesse contexto, embora a descentralização econômica fosse benéfica para o Brasil, para o Rio de Janeiro esse fato significou perdas de investimentos e menores incentivos para o desenvolvimento industrial do estado, ao passo que os recursos eram destinados para outras regiões. Tal questão pode ser observada quando analisamos o crescimento econômico brasileiro em comparação com a do estado, pois enquanto a taxa média de crescimento do Brasil foi de 2,3% ao ano desde meados da década de 80, a do Rio de Janeiro foi de apenas 1,5% ao ano, mostrando a incapacidade do Rio em acompanhar o crescimento de outras regiões do país, algo que se tornou ainda mais visível nas últimas 2 décadas. Sendo assim, surge a pergunta sobre o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. Primeiramente, é importante frisar que apesar do Rio de Janeiro ainda ser um relevante centro econômico do Brasil, atualmente o desempenho econômico do estado tem deixado a desejar quando comparamos com dados alcançados pelo estado há pouco mais de uma década, uma vez que foi o estado do Brasil que menos cresceu no século XXI, fazendo sua participação no PIB nacional cair de 12,38% em 2002 para apenas 9,9% atualmente. Dentre os fatores para essa decadência está a forte concorrência dos estados vizinhos, que apresentam um mercado mais aquecido e competitivo em relação ao Rio de Janeiro, principalmente o estado de São Paulo, que além de ser de longe a maior economia do Brasil com um PIB de 2,7 trilhões de reais, sendo 30% do PIB nacional e quase 3 vezes o PIB fluminense, oferece vantagens únicas como uma maior estabilidade econômica e fiscal, uma rede de transporte mais eficiente, uma infraestrutura superior e o fato de ser o principal centro financeiro do país, tornando assim o estado paulista o ímã perfeito para empresas, negócios e investimentos em todo o país, distanciando de outros estados esses mesmos segmentos. Outro ponto importante é a forte dependência econômica do Rio de Janeiro pela indústria do petróleo e gás. Para se ter noção da importância desse setor, no ano de 2022, cerca de 29% da receita do estado foi gerada pelo petróleo, mas no ano passado, esse valor foi 4,6% menor, registrando ainda uma queda de 17,4% nas receitas acumuladas até dezembro de 2023. Esse declínio de receitas vem acompanhado das constantes oscilações de preços que o petróleo sofre ao longo do tempo, onde entre 2014 e 2015, por exemplo, o preço do barril de petróleo alcançou uma desvalorização de 66%, caindo de $112 por barril para apenas $37 por barril, podendo somar a isso os últimos 10 anos de crise da Petrobras, com a empresa estando envolvida em diversos escândalos de corrupção. Com isso, não surpreende que o Rio de Janeiro seja o estado que mais perde trabalhadores em todo o país, dado que em um período de apenas 5 anos entre janeiro de 2015 e dezembro de 2020, o número de trabalhadores formais que o estado havia perdido nesse intervalo de tempo representava quase metade do total perdido em todo o Brasil, chegando a mais de 702 mil empregos com carteira assinada, sendo inclusive o estado com maior desemprego do eixo sul-sudeste, alcançando 10% da população. Para efeitos de comparação, o segundo estado do eixo com maior desemprego é São Paulo, com apenas 6,9%, algo que evidencia muitos dos problemas presentes no Rio, como a pobreza, desigualdade econômica e custo de vida, coincidindo de forma indireta com a perda de habitantes da capital, que nos últimos 12 anos perdeu mais de 100 mil habitantes, acompanhada de 9 das 22 cidades da região metropolitana que também registraram redução populacional. Além da situação analisada anteriormente, a forte instabilidade política e financeira do estado é muito preocupante, com ex-governadores envolvidos em casos de corrupção, desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro nas últimas 2 décadas, algo que contribuiu para o Rio de Janeiro se tornar um dos estados mais deficitários e endividados do país, e somaram nas contas públicas do estado prejuízos que chegam a mais de 6 bilhões de reais em desvios, incluindo a prisão de 4 ex-governadores. Nesse contexto, a dívida do estado ultrapassa os 185 bilhões de reais,
sofrendo com anos de má gestão, corrupção e irregularidades. Outra questão que vale mencionar são os altos gastos com o pagamento de salários e aposentadorias do funcionalismo público, que já comprometem 57% da receita total do Rio, sendo o quinto maior percentual de gastos desse tipo no Brasil. Essa questão afeta diretamente a capacidade do Estado em investir com seus próprios recursos, em áreas que poderiam beneficiar a população e a economia ao longo prazo, como infraestrutura, educação e saúde. Atualmente, a poupança corrente do Estado, que indica a autonomia do Estado para investir com recursos próprios, equivale a 16% da receita corrente líquida, o quinto menor índice do país, muito diferente de outros estados como o Mato Grosso, por exemplo, que mesmo possuindo um PIB 4 vezes menor em comparação com o Rio, tem a poupança corrente equivalente a 40% da receita líquida. Dessa maneira, com menos recursos destinados a setores estratégicos que possibilitariam a formação de uma sociedade segura, a desigualdade e marginalização têm crescido no Rio de Janeiro, ampliando muitos problemas relacionados a altos níveis de violência e criminalidade, incluindo homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas. Nesse sentido, não surpreende que boa parte da cidade e do estado seja dominado por organizações criminosas, com dados do Atlas da Violência de 2023, colocando o Rio de Janeiro como o segundo estado mais violento do país, atrás apenas da Bahia. Portanto, durante séculos na história brasileira, o Rio de Janeiro sempre ocupou um papel fundamental para o desenvolvimento do Brasil. No entanto, décadas de má gestão e irregularidades com as contas públicas levaram à perda da credibilidade alcançada pelo Rio de Janeiro, que só tem afundado depois de ter deixado de abrigar a capital da nação, aprofundando seus problemas sociais e econômicos. Com isso, é fundamental que o governo estadual busque reestruturar sua dívida, diversificar a economia e promover reformas para retomar a credibilidade e o protagonismo que o estado teve no passado. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.